Zumbi, no Rio de Janeiro também. Porque, cara, você olha como é que rolou tudo isso, né? Como é que... Tudo bem, a gente sabe que tem muita prática criminosa no meio disso, mas não é só essa questão, é como é que o sistema deixou acontecer tanto tempo, né? Então, precisa aperfeiçoar. Existem falhas no nosso sistema de regulação, precisa mudar esse regulamento. Eu acho que talvez seja a principal tarefa das nossas instituições agora. O Banco Central já agiu corretamente, interviu, fez o que tinha que fazer. Agora ele precisa propor uma mudança, a meu ver, de regulação, de aperfeiçoamento da regulação que já existe. Agora, você é a favor de uma CPI do Banco Master ou isso pode virar também uma manipulação e, sei lá, algo que se perca o controle sobre o alvo, que é realmente a corrupção envolvendo o Vorcaro e a corriola que ele montou? Perdão, Kiko, eu não entendi, desculpe. Você é a favor de uma CPI do Banco Master ou deve-se temer o uso político disso para desviar do assunto real sobre o caso de corrupção do Vorcaro e a corriola dele? Olha, eu acho que não tem como impedir uma CPI. O Congresso pode investigar. Só que eu acho que, pelo menos, tem que ter o objeto certo. Não pode ser investigar os meus adversários. Tem que investigar no geral e pôr para fora. Inclusive, principalmente, a relação entre Vorcaro e meio político. Tem que colocar isso com transparência. Uma CPI que não tem essa finalidade é uma CPI fajuta, né? Agora, eu não acho que... Eu tenho uma desconfiança de CPI como método de investigação. Já acompanhei muitas na vida, Kiko, já trabalhei em muitas, né? Tenho uma imensa desconfiança porque quando você tem uma CPI que cria, traz à luz fatos importantes, no fundo o que ela faz é pegar o que a PF e o Ministério Público investigou e trazer a público. Porque a CPI mesmo não tem muita condição de investigação. Aqueles depoimentos é tudo espetáculo. Aquilo não é interesse público, né? Tratam mal quem está depondo, vulneram os direitos do advogado, da defesa, a título de fazer espetáculo, não de apurar para valer, né? E tudo está sujeito ao que chamam de vontade política, que para mim é um jeito de falar de imoralidades muitas vezes, né? Então, eu creio que realmente eu não confio muito em CPI como instrumento de investigação. Só há uma instituição que pode elucidar as suspeitas que estão postas sobre o assunto Master, a Polícia Federal, né? Depois confirmado pelo Ministério Público, mas é a Polícia Federal quem tem condição de investigar isso. Não há outra instituição com competência, com estrutura, com técnicos desde informática. O pessoal de informática da Polícia Federal já atuei contra, por isso que eu estou falando. É espetacular, assim. Eu tive um caso, eu não posso falar o nome da empresa aqui, um rolo grande, que teve uma empresa grande que eu advoguei, né? E nós fizemos uma medida de cautela como defesa. Vamos ver o que tem nos arquivos de e-mail da empresa para a gente saber, né? E contratamos uma outra empresa muito grande de auditoria para fazer esse serviço. Fez lá, pegou 10, 12 e-mails, a gente ficou mais ou menos tranquilo. Quando a PF fez a busca e apreensão e investigou, pegou um monte de coisa. Em uma semana, assim, eles puseram lá no sistema de computador, de coisa que empresa, eu estou falando de uma empresa multinacional de auditagem, não fez um serviço minimamente comparável. Quer dizer, a Polícia Federal é extremamente competente para investigar esse tipo de questão, né? A gente tem que desconfiar de qualquer medida que coloque algum obstáculo à Polícia Federal exercer seu papel. É aí que mora o perigo. Se deixar a Polícia Federal investigar, eles vão esclarecer tudo, né? Vão esclarecer tudo. Então, e não há, para mim, nem CPI, e com todo o respeito que o Ministério Público merece, mas eles não têm uma estrutura de investigação, né, compatível com um caso desse. Só há uma estrutura no Estado que pode responder às nossas dúvidas, a Polícia Federal. Precisa se deixar ela investigar. Perfeito. Serrano, o que você pensa até agora desse caso paralelo, mas que tem relação com o Banco Master, o ministro Toffoli e o tal do Risoli dos irmãos dele aí? Ele deveria se afastar? E número dois, qual a sua opinião sobre o código de ética do STF que o ministro Fachin estaria tentando implementar? Eu vi por alto o assunto do ministro Toffoli, aí, que os irmãos dele são donos do resort. Até agora, eu não vi a relação, né? Que a relação é imaginária,
o que é natural, vamos dizer, de matérias jornalísticas. Matéria jornalística não é apuração jurídica, né? Ela é uma apuração noticiosa, feita em tempo curto, com outra natureza. A função primária da mídia na democracia é trazer à luz informações a público que sejam importantes ou que tenham potencialidade de ser importantes. Não é dizer a verdade no sentido absoluto, no sentido de justiça. As matérias jornalísticas não podem ser critérios de justiça. Não podem ser, isso é importante dizer. Elas têm outro papel na estrutura da democracia. É o papel de trazer luz, de iluminar. Quem formula juízos de justiça é a jurisdição através dos seus métodos desenvolvidos há mais de 7 séculos. Processo penal, investigação, racional. Na realidade, não é nem propriamente 7 séculos. Né? Édipo Rei, por exemplo, é uma tragédia grega, né? Que todo mundo fala de Édipo Rei como uma coisa do Freud, né? Sim. O filho que se envolve com a mãe, etc. e tal, né? Mas, na realidade, Édipo Rei é o quê? O rei de Tebas vai lá no oráculo, falam para ele que ele transou com a mãe, que matou o pai, ele fala não, ele não aceita aquilo, essa é a razão de Tebas estar sofrendo tanta tragédia, o oráculo fala, mas ele não aceita aquilo, ele vai investigar. Há uma certa fundação do Ocidente nessa característica, né? Que é a investigação. Então, é algo que multimilenar, que o sistema de justiça desenvolveu, né? Vem, na realidade, desde a primeira tragédia pública, tragédia na história que deixou registro, Orestes, né? E onde a deusa Palas Atenas funda o julgamento público. Isso é anterior a Édipo Rei, inclusive. Ou seja, nós estamos falando 2.500 anos de desenvolvimento de mecanismos de apuração e de juízo para a formulação de juízo de justiça, né? É óbvio que a mídia não pode querer substituir isso, não tem sentido, né? E muitas vezes, você vê uma certa arrogância de jornalistas querendo fazer justiça. Ou julga de acordo com a minha impressão, ou o julgamento é corrupto, ou o julgamento é ilegítimo, não tem nada a ver com isso, né? Então, até agora, eu vi ilações a respeito de decisões do ministro Toffoli, algumas das quais eu divirjo intensamente, mas eu só vi ilações, eu não vi nada de concreto, né? Não vejo nenhum motivo para ele se julgar impedido, né? Eu alertei em outros veículos, que quando eu fui dar entrevista, todo mundo fala, não, tem que tirar dele e mandar para a primeira instância. Eu falo, de onde vocês acham que isso é verdade? Né? Estão quebrado todos os sigilos telefônicos do monte de investigados aí. Você acha que não tem conversa com ninguém com foro privilegiado? Aí, tempos depois, veio o próprio Vorcari, envolveu o governador do Maranhão, o governador lá de Brasília. Isso já puxa a competência para a STJ, porque tem governador envolvido.